Olá, pessoal. A crise continua aí nos rondando, né? Ela explodiu, ela já chegou aos estados e municípios, ela está botando essa polarização aí que só interessa esses partidos de mentirinha que não nos representam. Você vê que você está brigando com um parente, com um amigo, né? Quando na verdade nós estamos todos sofrendo demais com essa crise. E essa crise foi provocada por essa política que quer fazer essa coisa dessa polarização. Porque enquanto continuar essa polarização, nada vai mudar. E nós queremos mudança. Então, a única maneira disso acontecer é, obviamente, nós nos unirmos num planejamento para enfrentar tudo isso que está aí, como, aliás, outros lugares do mundo que tinham problemas iguais ou piores que os nossos fizeram e hoje em dia são modelares em qualidade de vida. Então, a gente já está unido, por exemplo, na desgraça e em torno do Moro, que a gente quer o fim da corrupção, o fim da impunidade, né? A gente quer levar uma vida normal, a gente não quer nada demais. A gente quer que os serviços públicos, pagos com o nosso dinheirinho, né, funcionem. Isso não é nada demais. Mas aqui no Brasil, nada funciona. Só essa roubalheira e essa impunidade que o Moro finalmente, né, está enfrentando e que, para que ele continue enfrentando, é necessário que nós nos unamos num planejamento que dê exatamente sustentabilidade a isso que ele está fazendo, até porque eles estão loucos para encerrar com esse negócio e continuar essa lesma lerda, esse mais do mesmo que está aí, que ninguém aguenta mais. Então, como é que nós vamos fazer esse planejamento? Bom, isso aí não tem mistério. Aonde você tem uma saúde pública que funciona, uma educação que funciona, você vai lá, pesquisa como é que é, e traz para cá e bota para funcionar. Como, aliás, todos eles fizeram. Aqui nada se cria, tudo se copia, lembra disso? Então é isso que nós vamos fazer. Agora, é fundamental que haja, né, uma reforma constitucional. Você vê que eles estão querendo agora aqueles 20 pontos. Mas aquilo é pouco, tem que fazer muito mais. Então a gente pode convidar nosso maior jurista, que eu reputo ser o Barbosão, né? Ele teria o maior prazer, já que nós estamos todos unidos, somos a maioria, isso seria uma coisa democrática, em ajudar-nos a fazer, junto com outros juristas, essa reforma constitucional, porque aqui no Brasil é o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E isso aqui não é essa brincadeira, né? Então a gente tem que acabar com isso, as coisas têm que funcionar. E só vão funcionar se nós tivermos lei, né? Então, a gente já entendeu que isso tudo que está aí, na verdade, isso aí é um plano maquiavélico. Isso aí vem de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto. O cara falou: para o senhor continuar no poder, rei, o senhor tem que dividir. Então, nós estamos divididos. Sofrendo todos juntos, mas divididos. Então, a gente tem que se reunir em torno de um planejamento transparente, nacional, que vai ser colocado sobre a mesa. Todo mundo vai entender que a saúde vai funcionar, né? Que tudo vai passar a funcionar, a educação, porque não adianta você dar educação e você não ter mercado de trabalho. Então, o barato do planejamento é que tudo vai funcionar concomitantemente, né? E isso é muito importante, até porque nós estamos falando de uma democracia, que é um governo para maioria com debate de ideias, coisa que nós nunca tivemos, né? Aqui no Brasil, em 2014, se gastou 5,1 bilhões, né, de reais. Para quê? Para separar o joio do trigo e eleger o joio. Esse legislativo que você está vendo aí, que é um horror. Então a gente conseguiu um executivo que você está vendo que não tem força política, nem ideias, planejamento, nem pensar. Então é um executivo de mentirinha. Bom, o legislativo é chave de cadeia. Você vê, o presidente do Senado deveria estar preso, junto com o presidente da Câmara, e com 40% do mínimo desses caras que estão aí. Os outros vão ser processados no futuro. Até porque governadores, prefeitos, vão tudo pelo mesmo caminho. Se a Lava Jato descer, vai todo mundo preso, porque está todo mundo nas mesmas práticas. Então isso tem que mudar. E o legislativo é que está promovendo, aliás, o judiciário é que está promovendo, né, essa mudança, o Moro, a equipe dele, mas não é bem lá todo mundo. Mas isso está entusiasmando muita gente, e se a coisa continuar, é óbvio que as coisas vão mudar. Até porque esse Supremo Tribunal aí, sob pressão popular, ele vai ter que funcionar. Porque hoje em dia, eu nem sei como é que isso vai terminar.
Agora, o mais importante é o quarto poder, a imprensa. A imprensa deveria estar nos informando que outros lugares que tinham problemas iguais ou piores que os nossos conseguiram se reinventar sem briga, sem confusão, né? E hoje em dia são modelares em qualidade de vida. E que isso aconteceu em vários lugares do mundo. Mas não, eles não querem mostrar isso, porque a gente já sabe. Agora, por exemplo, você tem que falar de Barcelona. Barcelona tinha os mesmos problemas daqui. Os caras se uniram, botaram lá um planejamento com gestão. Hoje em dia, eles querem se separar da Espanha porque eles dizem que estão sustentando a Espanha. Singapura, por exemplo, até 1990 era um horror. Olha o que é hoje. Os melhores índices do mundo. Aí você fala, né? Pô, Zé Paulo, mas isso aí são lugares menores. Não, o PIB foi inventado exatamente para comparar o grande com o pequeno. O que acontece é a atitude, a vontade, o planejamento, a força da nossa união. Que a gente vai fazer um pacto social pelo desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental, feito de forma transparente, né, sustentável e autossustentável e principalmente com uma âncora que nos permite, né, que a coisa se eternize, que é a indústria do turismo, que é a nossa vocação natural, que é um espetáculo. Uns exemplos, por exemplo, até pouco tempo atrás o agropecuário era fraco, coisa de 15, 20 anos atrás era um horror. Bom, de lá para cá eles entraram com o planejamento e hoje em dia nós somos o celeiro do mundo, né? E a gente vai faturar, não, faturou em 2015 511 bilhões de reais. Um número muito bonito, um décimo praticamente do nosso PIB. Mas, se você for observar, uma cidade só, Nova York, que recebeu 56 milhões de turistas, se você for fazer uma base aí de 3 mil dólares por cabeça, você vai chegar num número muito maior. E isso até apavora, porque é uma cidade só, fatura mais do que todo o agronegócio do Brasil. Mas para você entender melhor, a França, ela vive do turismo. E aí o que acontece? Lá tem a indústria da moda. Só a indústria da moda, que vai ser vendida pelo mundo todo, eles faturam a bobagem 217 bilhões de euros. Mas eles não produzem nem algodão, couro, não tem os metais. Ou seja, nós temos tudo isso. Temos umas cabeças pensantes fabulosas. Poderíamos estar nessa seara, não estamos. A seara que a gente está é outra. A gente exporta, né, 1 bilhão de dólares em grão de café para a Alemanha. Como isso aqui não tem qualidade de vida, o alemão não quer vir morar aqui, o que ele faz? Lá ele tem essa indústria química fina, então eles transformam esse grão de café em 51 bilhões e 400 milhões de dólares esculhambando com a gente. Então é um negócio interessante, porque se a gente se unir, usar como âncora, né, a indústria do turismo, por quê? Porque o turismo apresenta o resultado praticamente no curtíssimo prazo. A gente tem que fazer o ajuste fiscal. O ajuste fiscal já sabe que é recessivo. Nós estamos numa crise que é um horror. Bom, você pode fazer isso de um lado e do outro lado você entrar com um planejamento dentro de um marketing, mostrando para o mundo inteiro que nós vamos aproveitar a nossa vocação e vamos dar um banho no mundo com essa tal da indústria do turismo. Muito bem, o que vai acontecer? Ora, vai chover investidor, isso aqui, até 2030 nós vamos estar recebendo aí 100 milhões de turistas brincando, que vão deixar o quê? 3 mil dólares por cabeça? 300 bilhões de dólares, isso aí dá mais de 1 trilhão por ano. Fora o resto. Fora a potência do mercado interno. Ou seja, você vai ter dinheiro para tornar, né, a nossa indústria, que hoje em dia está paralisada, que é a indústria da construção civil, junto com a imobiliária, que é o carro-chefe de tudo, ele vai ter um cenário para 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos. Aí, todo mundo vai vir junto, vai vir comércio, vai vir serviços, vai vir noite, vai vir tudo. É impressionante o alcance que nós podemos fazer com isso. Agora, claro, né, que nós vamos ter uma gestão, a nossa prioridade vai ser a gestão. A pessoa que for eleita, ela não vai nomear o ministro, esse negócio de porteira fechada que é hoje em dia. Você vai fazer um concurso público, vai pegar o melhor profissional, vai botar ele lá, vai pagar ele bem, vai ganhar por resultado nós vamos aferir, né? Então, em 10, 15 anos, isso aqui passou a ser a vanguarda mundial. É interessante isso. Então, o nosso político, ele já virou um estadista, porque com esse gestor, ele vai querer mostrar resultado. E o político vai ter, né, aquele jogo de cintura
para que a coisa funcione de uma maneira impecável. Porque o cara do lado de cá está reclamando, o outro cara está reclamando, esses caras aqui estão gostando, então o político vai ser exatamente esse estadista que consegue conversar com todo mundo e produzir o melhor para a democracia, o melhor para a maioria. Então, pessoal, o que nós estamos esperando para nos unirmos e mudarmos essa realidade, passarmos a ser a vanguarda mundial, termos o melhor futuro do mundo?